Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 19. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, ao nos proporcionar o privilégio de mais uma quinta-feira estarmos aqui reunidos, a fim de te render louvores, de te adorar na beleza da tua santidade, de abrir o nosso coração diante da tua presença, ó Deus, demonstrando a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. E te rendemos todo louvor digno ao teu santo nome. Te louvamos pela tua palavra lida nessa noite, te pedimos o auxílio do Espírito Santo, a fim de entendermos aquilo que o Senhor deseja nessa noite nos falar, e que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você já teve a oportunidade de ler a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, você já teve a oportunidade de encontrar, de ver esse versículo. Acredito que boa parte da igreja já ouviu essa expressão naufragar na fé, mencionada pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Todo leitor da escritura das epístolas de Paulo, e as epístolas de Paulo são uma parte que cativa muito alguns leitores do Novo Testamento, já teve a oportunidade de ler esse verso, né, de ver um pouco mais a fundo de quem são essas pessoas que naufragaram na fé. E é interessante o apóstolo Paulo usar essa expressão naufragar na fé, porque a Escritura vai nos dizer que ao menos, alguns vão sugerir 3, outros vão sugerir 4, mas na fala do próprio homem de Deus chamado Paulo, vai dizer que por 3 vezes ele naufragou. Então, por 3 vezes ele estava fazendo uma viagem ou sendo transportado em um navio, e em alto mar algo aconteceu que o navio foi a pique, naufragou, e ele acabou ficando à deriva. Inclusive, em uma das ocasiões, Paulo vai narrar que ele passa toda a noite, né, boiando lá, segurando nas coisas até amanhecer o dia. Então, por 3 vezes, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de participar de uma situação como essa, de estar em alto mar e participar de um naufrágio. Alguns vão fazer menção de que quando ele escreveu a epístola aos Coríntios, tinha sido apenas 3 vezes, mas teria acontecido uma 4ª vez registrada no livro de Atos. Então, seria em 4 ocasiões, o apóstolo Paulo pegou um navio, ou foi conduzido a um navio, que em alto mar acabou acontecendo um naufrágio. Eu fico imaginando que algumas pessoas que gostavam de viajar, talvez quando chegassem na fila, né, do porto, né, da cidade onde Paulo estava para viajar ou ser conduzido, em algumas ocasiões era como prisioneiro, né, e olhava para Paulo e dizia: não, deixa aí, passa o pessoal na frente que eu vou no próximo. Porque assim, 4 navios que ele vai, dos 4 navios houve naufrágio, né, nas 4 ocasiões o navio naufragou, é melhor não arriscar, né, perder os nossos bens, perder a nossa família, né, desde que esse rapaz, né, o apóstolo Paulo não tinha... viajar com o apóstolo Paulo era uma viagem de risco. Você podia perder todo o seu investimento e talvez a sua vida, porque o navio, algumas ocasiões, ia a pique, no caso, 3 ou 4 ocasiões. E o apóstolo Paulo vai usar o naufrágio de um barco em alto mar, que está indo para uma direção, para um lugar seguro, para um porto seguro, que está indo conduzindo pessoas a um destino, e acaba em alto mar acontecendo alguma coisa que causa um naufrágio, afunda, e compromissos acabam não sendo realizados, agendas acabam não sendo cumpridas, e investimentos acabam desaparecendo completamente, e ele vai colocar essa expressão do naufrágio em alto mar para um naufrágio da fé. E ele vai dizer que algumas pessoas que andavam do seu lado, que faziam parte do seu círculo de amizade, que estavam dentro da igreja, naufragaram na fé. Que a mesma coisa que acontece com o navio em alto mar, quando naufraga, a mesma coisa ocorreu com algumas pessoas que teve a oportunidade
de caminhar com o apóstolo Paulo, de fazer, de alguma maneira, contribuir para o ministério do apóstolo Paulo, de pessoas que teve uma participação ativa no ministério, talvez não tão ativa, mas eram pessoas conhecidas na igreja, que as pessoas conheciam, que as pessoas sabiam por nome, e que em algum momento da sua caminhada cristã, eles desfaleceram e não apenas enfraqueceram na fé, mas naufragaram completamente na fé. E nós gostaríamos de pensar algumas razões pelas quais algumas pessoas acabam por naufragar na fé, por acabar com a fé completamente, abandonando a fé que uma vez eles haviam recebido. O texto ele deixa claro de que há a possibilidade de algumas pessoas naufragarem na fé. Mas se nós abrirmos as nossas Bíblias em alguns outros textos, como por exemplo, no capítulo de número 4 da primeira epístola a Timóteo, no versículo 1, a Escritura vai nos dizer: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então aqui fala claramente de que, além daquele outro texto do naufrágio, de que nos últimos tempos haveria um grande número de pessoas iriam apostatar da fé, que seria uma expressão semelhante ao naufragar na fé, apenas a título de reforçar a ideia do naufrágio da fé. Poderíamos citar alguns outros versículos, mas acredito que esses versículos eles são suficientes para demonstrar a possibilidade de alguém naufragar na fé. E nós gostaríamos de pensar algumas das razões pelas quais algumas pessoas naufragam na fé. Algumas pessoas desfalecem na fé. Algumas pessoas começam até bem a sua caminhada cristã, até glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, com um desejo ardente de servir, com um desejo ardente de que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, com um amor no coração e uma sede por ganhar almas, começam a caminhada cristã com um desejo ardente de cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Algumas pessoas começam a caminhada cristã como aquele menino Samuel, que disse: Senhor, fala que teu servo ouve. Uma disposição completa, uma motivação para fazer as coisas de Deus. Mas ao longo da caminhada cristã, com o passar do tempo, algumas circunstâncias podem, e em alguns casos acabam, por fazer com que alguém apostate da fé ou naufrague completamente da fé. E uma das razões pelas quais algumas pessoas começam bem a sua caminhada com Deus, começam bem o seu relacionamento com Deus, e ao longo do tempo desfalecem na fé. Primeiro motivo pelo qual alguns casos acontecem é por alguns acontecimentos trágicos que acontecem na nossa vida. Os acontecimentos trágicos, eles acontecem na vida de todos, sejam bons ou sejam maus, sejam justos ou sejam injustos. Todos nós, nesta terra, vivendo nesse momento que o Senhor tem nos dado, nós não estamos isentos, pelo fato de servir a Deus, de passar por alguns momentos tristes na nossa vida, alguns momentos de profunda tristeza que vão mexer com a nossa estrutura. E os momentos trágicos em algumas circunstâncias da nossa vida, eles têm o poder de mexer de uma tal forma no nosso coração que abalam completamente a nossa fé e a nossa estrutura. E algumas pessoas, por não suportar os momentos trágicos, eles começam a naufragar na fé. O que podemos dizer daquele casal, há alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, que há mais de 20 anos em um país da África, saíram do Brasil, fizeram residência nesse país da África, pregando o evangelho, alicerçando, construindo uma igreja naquele lugar, dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo, dedicando o seu talento, a fim de construir naquele lugar uma igreja forte, de abençoar o povo daquela comunidade. E eles se deparam com a triste realidade que uma filha, ao ir para a faculdade na volta, ela é capturada por alguns homens que a levam para um determinado local, violentam a filha daqueles missionários, a menina que era responsável pelo canto na igreja, e aquela menina não apenas é violentada, mas como ela é morta brutalmente. Uma situação como essa, um acontecimento trágico dessa maneira, tem sim a possibilidade
de mexer com as estruturas e fazer com que gere questionamentos que podem fazer com que uma pessoa acabe por naufragar a fé. O que dizer da quantidade de crianças, de pessoas amadas, que são acometidas por enfermidades, algumas das quais muito dolorosas. E nós assistimos as pessoas que nós amamos, um filho, um parente querido, sofrendo, agonizando, enquanto nós não podemos, nos sentimos completamente amarrados, atados, sem poder fazer absolutamente nada. Essa, nesse instante, tem sido a realidade de muitas pessoas em leitos de hospitais que clamam pela vida dos seus filhos, que clamam pela vida dos seus irmãos, que clamam pela vida dos seus pais, sem entender o porquê de tanta dor, o porquê de tanta tristeza, o porquê de tanto sofrimento. E em algumas circunstâncias da vida, faz com que as pessoas, nos momentos de tristeza, de angústia e de aflição, acabem por permitir que a fé do seu coração seja completamente roubada. É possível que isso tenha acontecido no coração da mulher de Jó. Observe a declaração dela quando ela vai dizer, num dos momentos, no clímax do sofrimento de Jó, ela vai olhar para Jó e vai dizer, não vê tudo o que aconteceu, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Era uma constatação da parte da mulher de Jó, de que todo aquele sofrimento, de que toda aquela angústia, de que tudo que ela estava passando, não havia mais razão para Jó continuar acreditando em Deus. Porque que Deus é esse? Para que alimentar a fé em um Deus que permitiu com que ele perdesse tudo que ele possuía? Perdeu todos os seus bens, perdeu todo o seu patrimônio, fruto do seu suor, fruto do seu trabalho, fruto de investimentos. Para que continuar tendo fé em um Deus que permitiu que fosse acometido por uma enfermidade terrível, uma enfermidade que havia deformado o seu corpo, uma enfermidade que o colocava à margem da sociedade? Para que continuar tendo fé em um Deus que permitiu que coisas tristes acontecessem com todos os seus filhos, que no mesmo dia em que ele estava lá sacrificando e adorando a Deus, todos os seus filhos estavam morrendo, e no outro dia, ele não apenas teve que sepultar um dos seus filhos, mas ele teve que preparar o velório de todos os seus filhos, em locais diferentes. Era uma casa de luto, uma casa de dor, uma casa de tristeza. Meus queridos, não temos como humanamente enxergar uma situação como essa e não compreender, ainda que entendendo perfeitamente a loucura da mulher de Jó, a afirmação dela, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Humanamente falando, é fácil chegar a essa conclusão. Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não ouviu as minhas orações, Deus não ouviu as minhas súplicas. Olha a situação que eu estou. Perdi tudo, perdi meus bens, perdi minha saúde, estou com um conflito no casamento, perdi todos os meus filhos. Mas quando a mulher de Jó faz essa, indaga essa proposta a Jó, em resposta ele diz, tu falas como uma louca. Eu aceitaria de Deus apenas o bem e não o mal? Eu só estou disposto a aceitar de Deus as coisas boas. Eu aceito e reconheço as coisas boas que acontecem na minha vida, mas eu me volto contra esse Deus quando algumas coisas ruins acontecem na minha vida, por mais trágicas que elas sejam. Então, a situação trágica, momentos trágicos na vida de algumas pessoas, fazem com que haja o sentimento em que a fé possa ser abalada em alguns momentos. Que dizer daquela família toda lá em Brumadinho, que estava se reunindo, né, e que na expectativa de encontrar alguns parentes que viriam também naquele dia, para poder olhar e saber qual era o sexo do bebê, mas não houve esse encontro, né, não houve o anúncio, porque tudo veio abaixo, porque aquela família foi arrastada, e não se sabe nem se encontraram todos os corpos, mas a tristeza tomou conta certamente dos parentes que estavam vivos,
de fazer de pegar seus irmãos, seu sobrinho, sua sobrinha, o bebê que iria nascer, é algo realmente, é um acontecimento trágico, que faz com que algumas pessoas pensem e algumas pessoas acabem, por não terem a sua fé alicerçada, terem constantemente a possibilidade de terem as suas convicções abaladas. Por que suas convicções serão abaladas? Porque elas estão prontas para receber de Deus sempre o bem. Estão prontas para receber na vida apenas as coisas boas. Mas a Escritura nos diz que no mundo nós teremos aflições. E não há nada que nos garanta que não haverá momentos difíceis na nossa vida. Mas enche nosso coração de paz e de alegria quando nós abrimos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 4, verso de número 13, a seguinte expressão: posso olha que coisa maravilhosa. Então, apesar dos acontecimentos trágicos, nós precisamos ter a habilidade de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, passar por esse momento e por essa situação. Porque esse versículo, ele não está isolado no texto. Esse versículo, ele é o complemento do versículo 12, quando nos diz: porque sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como a ter fome, tanto de abundância como de escassez. E então ele prossegue: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que ele diz, posso todas as coisas que me fortalece, é aquele que em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 23, vai falar de alguns acontecimentos trágicos também na sua vida. Observe o que ele vai dizer: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Isso é Paulo falando. Eu também ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Versículo 24, capítulo 11, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fugido com varas, uma vez apedrejados, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei à deriva no mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, entre seus conterrâneos, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Aí ele vai lá e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, as tragédias, momentos, situações difíceis da nossa vida, eles não podem, por mais que mexam, por mais que nos tragam tristeza, por mais que possam gerar algum momento de incompreensão diante de algumas circunstâncias, mas nós não podemos permitir que as lutas, com as dificuldades, que os momentos trágicos da nossa vida acabem por fazer com que a nossa fé se finde, com que haja o fim da nossa fé, com que venhamos naufragar na fé. Mas à medida que o tempo passa, apesar das lutas e das dificuldades, precisamos gerar no nosso coração, perseverar e assim seguindo toda aquela escala, que no capítulo 5 de Romanos, no versículo 3, 4, 5 e 6, ele vai falar sobre a perseverança em meio às lutas, em meio às dificuldades, e o resultado final da luta, da dificuldade, da tribulação, ele vai dizer: no seu coração haverá profunda esperança. Porque no final de tudo, a provação, a dificuldade, a perseverança gerará no seu coração esperança. Sua fé estará mais sólida naquele que vos criou e naquele que nos sustenta. Algumas pessoas naufragam na fé não por causa de um acontecimento trágico da sua vida, algo com um ente querido ou consigo mesmo.
Algumas pessoas naufragam na fé porque acabam por se decepcionar com a igreja. E a igreja a quem me refiro não é a igreja de Cristo. A igreja santa, irrepreensível, pura, imaculada, não é a igreja a quem eu me refiro, aqueles que serão levados por Cristo. Mas a igreja a quem eu me refiro é com as instituições religiosas. Todos nós que estamos inseridos nas instituições religiosas, porque naquele grande dia não haverá, do arrebatamento da igreja, não haverá naquele dia as placas denominacionais, naquele grande dia. Lá não entrará, agora vai entrar os batistas, depois os congregacionais, agora está vindo ali os irmãos da Assembleia de Deus, lá está quadrangular, os metodistas estão vindo lá atrás, naquele grande dia, quando todos chegarmos na presença de Deus, não haverá as placas denominacionais, mas apenas os lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. É apenas o único povo que lá entrará na sua presença, mas muitas vezes algumas pessoas enfraquecem na caminhada cristã por causa de decepção que encontra no meio do rebanho, no meio da igreja. Algumas pessoas não conseguem avançar na caminhada cristã porque os espinhos acabam cercando. Lembra lá da parábola do capítulo de número 13 de Mateus? A parábola do semeador e a semente que é lançada dentre os espinhos. Muitas vezes aqueles espinhos se encontram dentro do sistema religioso. Imaginamos aqueles espinhos no mundo, mas aqueles espinhos muitas vezes que causam dor e aflição, tormento, às vezes podem ser vistos dentro da comunidade cristã, dentro do meio da igreja, entre as pessoas da igreja, acabam fazendo com que algumas pessoas sofram e acabem se decepcionando com a igreja. Algumas pessoas têm a sua fé estremecida dentro da igreja, ao se decepcionarem com a igreja, ao perceber a hipocrisia que muitas vezes é trabalhada dentro do meio do rebanho. A hipocrisia daqueles que pregam algo e vivem de maneira diferente aquilo que estão pregando. A hipocrisia era um problema sério no judaísmo na época de Jesus, entre o povo judeu na época de Jesus, ao ponto que Jesus, em todo o capítulo 23 do livro de Mateus, ele vai trabalhar a hipocrisia de uma maneira dura, feroz, dizendo: sepulcros caiados, vocês por fora até parecem alguma coisa, mas por dentro vocês não passam de um sepulcro caiado, de ossos secos, de coisas podres, de entulho, de coisas que não deveriam existir. E era assim que algumas pessoas estavam dentro do povo de Deus, naquele contexto do capítulo 23 do livro de Mateus. E infelizmente isso não era um problema apenas da comunidade judaica, mas também a igreja sofre constantemente com a hipocrisia daqueles que pregam, mas não vivem, daqueles que exortam os outros, quando na verdade eles mesmos não estão dispostos a serem exortados, daqueles que apontam com muita facilidade os erros alheios, mas não admite nem em si, não admite encontrar em si erros alguns. Algumas pessoas se decepcionam com a igreja ao perceber que algumas pessoas, o ciclo do relacionamento dela dentro da igreja, são mais hipócritas do que alguns que eles conviviam, que não conhecem a Cristo, que não têm uma aliança com Cristo, e que alguns não professam fé alguma. Algumas pessoas se decepcionam profundamente dentro da igreja, por causa das lutas internas que vez ou outra surgem dentro de alguns grupos. Ministério A, Ministério B contra Ministério C contra Ministério D. Algumas pessoas se chocam profundamente e se chocam de uma tal forma que as lutas internas dentro da igreja, dentro do rebanho, faz com que as pessoas comecem a olhar e perceber que essa disputa de quem canta melhor, de que quem prega melhor, de que quem dirige melhor, de que quem tem mais espaço do que o outro dentro do rebanho, não é algo saudável para as suas vidas, e alguns acaba gerando escândalo, profundo escândalo, ao perceber que na verdade existem
pessoas assim dentro do rebanho, que não tiveram uma experiência real com Cristo, mas que estão lá e que promovem esse tipo de luta, algumas das quais no mundo não conseguiram se destacar, não conseguiram avançar, mas dentro da igreja, dentro de uma igreja, onde elas têm oportunidade de ter vez e voto, é o lugar onde elas entendem que elas podem se impor e quando elas podem crescer e aparecer. Mas a igreja, o rebanho, é o lugar onde nós temos que diminuir e ir crescer. É o lugar que nós temos que desaparecer para que somente ele possa aparecer. Algumas pessoas se frustram com a igreja porque percebem que a igreja às vezes é negligente, e a igreja a que me refiro, grupo de pessoas, não os salvos, não os remidos, não aqueles que estão se preparando ardentemente para ir para o céu, mas dentro da igreja, o grupo, o coletivo como um todo, a igreja instituição, ela é formada tanto de pessoas, tanto daqueles que vão para o céu, como daqueles que não vão para o céu. A igreja é formada tanto pelo trigo como pelo joio. E se você imagina que não, a igreja só deve ter pessoas que procurem fazer todas as coisas certas, na igreja tem que ter um perfil de pessoas, né? Essa não é a igreja que Jesus falou que ia ficar. Porque a igreja que iria permanecer na terra até a sua volta, é uma igreja que iria conviver com o joio e com o trigo. E por saber dessa realidade, de que até Jesus voltar haverá o joio e o trigo, é porque existem pessoas que dentro do rebanho têm dissensão, lutas internas, e a hipocrisia muitas vezes acontece, porque o joio vai ficar até Jesus voltar. E quem disse isso? Jesus disse. Eles vão dizer, mas Senhor, tira todos. Ele vai dizer, não. Deixe que os dois cresçam juntos. Aqueles que servem e aqueles que não servem. No mesmo local, até o dia em que eu voltar. E naquele dia ficará evidenciado aqueles que de fato servem daqueles que não servem. Algumas pessoas se frustram tremendamente com a igreja e têm a sua fé abalada quando percebem que às vezes exportaram para alguns segmentos religiosos ditos evangélicos a corrupção que muitas vezes se apregoa na política. Pessoas que utilizam das verbas da igreja, do dinheiro da igreja, para enriquecimento ilícito. Basta ver a história das igrejas evangélicas no nosso país, alguns recentes e outros não tão recentes escândalos, que mostram como isso faz com que a fé de muitos simples sejam abaladas. E alguns acabem por naufragar na fé. A imoralidade dentro da igreja. O pecado dentro da igreja faz com que algumas pessoas acabem por se decepcionar de uma tal maneira dentro da igreja, que acabem dizendo, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais me envolver com a igreja, porque na igreja há imoralidade, na igreja há corrupção, na igreja há mentira, na igreja há fofoca, na igreja há mexerico, na igreja há disse-me-disse, na igreja há maledicência, na igreja há um tentando puxar o tapete do outro para tentar se destacar. Na igreja há uma falsidade incrível, onde as pessoas abraçam e batem nas costas um do outro, e em seguida até diz que é uma bênção, mas quando a pessoa vira, né, até a expressão facial já mostra que na verdade foi um ato de falsidade. E algumas pessoas vão pegar e dizer, não quero isso para mim não. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por essa experiência. Eu conheço algumas pessoas que afirmam ter passado por essa experiência. Se passaram ou não, Deus o sabe. Mas enfim. Algumas pessoas, elas acabam por naufragar na fé, não porque aconteceu um acontecimento trágico na sua vida, não porque estão decepcionados com a igreja, até gostam da igreja, até gostam dos cânticos, até gostam das ministrações do pastor, dos pastores, da liderança, até se enturmou na igreja, mas algumas pessoas acabam por naufragar na fé, porque se decepcionam com Deus. Elas ficam chateadas com Deus. Elas ficam magoadas com Deus. Não com o Deus da Bíblia, mas com o Deus que muitas vezes foi vendido para o indivíduo.
e ela acaba idealizando um Deus, que não é o Deus expresso nas Escrituras, e ela acaba se chocando de uma tal maneira em determinados momentos da sua vida, que ela acaba por se decepcionar com Deus e acaba se afastando completamente da fé. Quantas pessoas nós conhecemos que no leito de enfermidade recebeu uma profecia dizendo que seriam curadas e não foram curadas? Quantas pessoas? Eu conheço várias pessoas que no leito de enfermidade alguém vai lá e, se enganado ou de má fé, lança profecia de que a pessoa vai ser curada, e alguns dias depois a pessoa vem a falecer, trazendo choque, tristeza, angústia para as pessoas que ficam. Conhecemos alguns que se desviaram completamente do Evangelho, porque atribuíram aquela profecia a Deus. E começa entrando naquela questão: se foi Deus, por que Deus mudou de ideia? Se não foi, por que Deus permitiu que aquela pessoa me enganasse em nome dele? Quando, na verdade, não foi Deus quem mandou. Não foi Deus quem mandou. Então, algumas pessoas, elas acabam por se decepcionarem com Deus, porque as suas orações não são respondidas, porque a prosperidade que ele espera não vem, né? Eu fiz um voto na igreja, né? Eu vendi tudo que eu tinha, doei para a igreja, mas a prosperidade não vem, e eu me revolto com Deus, porque o meu marido não muda de atitude, porque a minha esposa não se converteu, porque meu filho não foi liberto das drogas, porque a minha filha não volta para casa, porque um parente meu que estava enfermo não foi curado, porque acabei perdendo alguns imóveis na minha vida, diante de um momento de uma crise financeira. Então eu fico chateado com Deus, porque Deus é o dono do ouro, da prata, mas Ele permitiu que eu passasse por alguns momentos de dor e de angústia e de aflição. Decepcionados com Deus. Mas, amados, Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com que os homens, usando-se a si mesmo, colocam e lançam profecias, onde eles são os únicos responsáveis e dos quais prestarão conta diante de Deus. O que nós precisamos saber sobre Deus é aquilo que está expresso em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, quando o Senhor nos diz: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invoca, passareis a orar a mim, e eu te ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A realidade do que Deus espera para cada um de nós é aquilo que em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos, capítulo de número 9, Romanos 8, versículo de número 31, Romanos 8, verso 31, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que não poupou o seu próprio filho, antes a nós mesmos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo
e bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O que precisamos saber é que Deus nos ama incondicionalmente. E que esse Deus que nos ama profundamente é o Deus que permite que venhamos passar por alguns momentos difíceis na nossa vida, por algumas lutas, por algumas situações escritas e prescritas nesse texto, mas Ele nos garante, nós não estaremos sozinhos. Nós não seremos lançados como um barco lançado no mar, sem leme, sem remo. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da nossa situação, e não há razão para nos decepcionarmos com Ele. Podemos ficar tristes porque não entendemos certas coisas, e na verdade aqui nós não entenderemos muitas coisas, mas a verdade, meus queridos, é que o Senhor nos diz e nos garante que o que eu faço agora tu não entendes, entenderás depois. Haverá alguns momentos na nossa vida que seremos tentados a duvidar da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, mas é justamente nesses momentos que o nosso coração precisa se aquecer na fé e dizer: Senhor, eu não sei porque o Senhor está permitindo tal luta, eu não sei porque o Senhor está permitindo tal dificuldade, eu não consigo compreender porque eu estou passando pelo que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a tua mão amorosa não vai me desamparar. Eu sei que mesmo quando meu coração fica inquieto, o Senhor, como um Pai amoroso, tem paciência comigo. E eu sei que no tempo certo eu vou compreender aquilo que eu não consigo compreender hoje. Eu sei que no tempo certo eu vou conseguir aceitar com mais tranquilidade aquilo que eu hoje não aceito, porque eu sei quais são os teus pensamentos sobre a minha vida, que os teus pensamentos são maiores do que o meu, e não há razão para eu se decepcionar contigo, não há razão para eu olhar para o Senhor e duvidar do teu amor e da tua misericórdia. O meu coração precisa se encher de alegria, porque o Senhor não precisa provar mais nada para mim, o Senhor não precisa provar que me ama mais do que já provou ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim na cruz do Calvário. O Senhor não precisa provar o seu amor por mim, respondendo as minhas orações diárias, respondendo as minhas orações rotineiras. O Senhor já deu a maior prova de amor. O Senhor não deu um arcanjo, um serafim, um querubim. O Senhor deu o seu Filho Jesus, o Filho unigênito, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que prova maior de amor do que essa? Preparar todo esse planeta com todas as belezas naturais para que você pudesse desfrutar, lhe criar com duas pernas, braços. Você está bem, está saudável. Se você está saudável, glorifique ao nome santo do Senhor. Isso é uma prova de amor de Deus na sua vida. Você está respirando, está falando, está andando, glorifique a Deus, porque por detrás da sua saúde, a mão de Deus lhe abençoando, lhe sustentando, provendo para você os recursos naturais para que você possa sobreviver. Deus tem sido bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Não duvide do amor de Deus, não se decepcione do amor de Deus, e não permita que a sua fé se frustre pelo um Deus que é criado pela mente humana, que está sempre pronto a satisfazer as minhas vontades. Esse não é o Deus da Escritura. Algumas vezes Deus vai dizer não, aquilo que nós gostaríamos que Ele dissesse sim, e nós precisamos dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Se o Senhor está dizendo não, aquilo que eu gostaria que fosse sim, o Senhor sabe de todas as coisas. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu entendo, Senhor, eu entendo, eu aceito, eu compreendo que a tua vontade é melhor que a minha. Por mais que eu queria que a situação fosse diferente, por mais que eu possa dizer no meu coração: passa de mim este cálice, passa de mim esse cálice, mas que haja no meu coração um sentimento de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Os acontecimentos trágicos não vão me tirar do caminho. As decepções que vejo entre o rebanho não vão abalar a minha fé ao ponto de eu olhar para o mundo e imaginar que tem alguma coisa mais interessante para o mundo
porque os meus olhos estão fitos em Jesus de Nazaré, e não nas pessoas ao nosso redor, e não nos problemas ao nosso redor, mas meus olhos precisam estar fitos em Cristo Jesus. A minha vida não vai em momento algum me decepcionar, porque Deus não respondeu aos meus caprichos, mas Deus sempre responde às minhas necessidades. Deus é assim, maravilhoso e tremendo. E por que algumas pessoas naufragam, acabam sendo tão pegas nessas situações e em tantas outras que nós poderíamos citar? Primeiro, porque algumas pessoas acabam por não desenvolverem o conhecimento correto acerca de Deus. Elas acabam entrando para uma igreja, aderindo a uma igreja, mas não se tornam de fato, não passam de fato pela experiência do novo nascimento. E por essa razão, por não terem um conhecimento profundo acerca de Cristo e acerca de Deus, elas tornam-se uma vítima, uma presa fácil para todo tipo de ensino que vai minar a sua fé. É por isso que em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, dia após dia, dia após dia. Nós acabamos por abrir o nosso coração e a nossa fé começa a naufragar quando nós entendemos que não colocamos a Bíblia no devido lugar, onde a palavra de Deus ela não tem primazia na nossa vida, onde ela é apenas um livro que pode ser duvidado, ou em até alguns pontos deturpado. E eu não consigo me submeter plenamente àquilo que está escrito, entendendo que de fato ela é a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu acabo sendo uma presa fácil para me decepcionar com Deus, com a igreja, e diante de um acontecimento trágico me desviar, quando as pregações, os livros e as canções que alimentam a minha alma, alimentam o meu ego e não me levam a glorificar e exaltar a Deus. Aí eu corro o risco de naufragar na fé. Eu corro um risco muito grande de naufragar na fé quando as minhas prioridades são invertidas. Eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar, mas o meu reino está em primeiro lugar. A minha vontade e os meus desejos. E o resultado é fraquejar na fé, naufragar na fé. Mas o Senhor não nos chamou para naufragar na fé. Nós não estamos aqui para naufragar na fé. Nós não estamos aqui para sermos iludidos na fé. Nós não estamos aqui para massagear o nosso ego e nos dar ânimo para passar mais alguns dias. Nós estamos aqui para sermos alimentados com a palavra de Deus, confrontados com a palavra de Deus, edificados com a palavra de Deus, a fim de que ela possa, ao seu tempo, modelar a nossa vida. Porque nós não nascemos, nós não estamos aqui, não nascemos de novo para em alto mar o nosso barco vir a pique, naufragar. Você vai chegar ao seu destino eterno. Você vai chegar ao seu destino eterno. Você vai chegar do outro lado. Você não será contado no fundo do mar entre os navios que naufragaram e que não serve para mais nada a não ser para a reprodução dos peixes. Você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória e dizendo: digno seja o Cordeiro de receber toda honra, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém e amém.